Olha, amanhã tem jogão em Teresina pela Copa do Brasil. O Altos vai enfrentar o Vasco da Gama do Rio de Janeiro no estádio Albertão. E é de lá que fala o repórter Clebson Lustosa, que acompanhou os treinos dos dois times hoje e tem informações pra gente. Clebson, boa noite. O Vasco reclamou nas redes sociais que não conseguiu treinar no estádio Albertão. Isso mesmo, Francisco. Boa noite para você e a todo mundo que acompanha o jornal Cidade Verde. Reclamou, Francisco, porque a própria torcida criou uma grande expectativa de poder assistir esse treino do Vasco, que seria realizado inicialmente aqui no estádio Albertão. Hoje, no início da noite mesmo, o Clube de Regatas Vasco da Gama até divulgou uma nota lamentando essa impossibilidade e explicando toda essa situação. Segundo a nota, há 2 semanas o Vasco teria enviado representantes aqui para Teresina para tentar reservar esse espaço aqui no Albertão para realizar esse treino que inicialmente seria às 4 horas da tarde. Só que, segundo essa nota, no último domingo, dia 9, no domingo à noite, a comissão do Vasco recebeu a informação de que não poderia o Vasco realizar esse treino hoje, 4 horas da tarde. Eles conseguiram remarcar o horário para 6 horas da noite, só que na manhã de hoje receberam um novo comunicado que nesse horário o Altos estaria realizando o treino aqui no Albertão e, de fato, hoje à tarde, boa parte da tarde, de 5 horas até agora há pouco, o Altos estava aqui dentro realizando esse treino. E por conta disso, o Vasco teve que remarcar, no caso, deslocar a sua equipe, que no caso treinaria aqui no Albertão, para realizar um treino no estádio Lindolfo Monteiro. E esse treino foi realizado hoje à tarde. Por volta mais ou menos de 5 horas, o Vasco chegou no Lindolfo Monteiro, realizou um treino de aproximadamente 1 hora e 40 minutos e agora no início da noite saiu do Lindolfo Monteiro e se dirigiu para o hotel onde a delegação está hospedada na Avenida Marechal Castelo Branco. E nesse hotel eles devem seguir em concentração até o jogo de amanhã aqui no Albertão, que deve ser realizado às 9h30 da noite. Nessa nota, o Vasco finaliza a nota dizendo que o maior prejudicado dessa impossibilidade deles realizarem o treino aqui no Albertão seria os próprios torcedores, porque eles, segundo o Vasco, eles teriam encontrado essa forma de agradecer a população. Teresina ontem, muita gente foi para o aeroporto de Teresina, recebeu o Vasco, uma festa muito grande, e o time, segundo eles, teria encontrado essa forma de um treino a portões abertos para os torcedores, uma forma de agradecer esse carinho, e por conta disso, segundo o Vasco, os maiores prejudicados da não realização desse treino aqui no Albertão foi os próprios torcedores. Mas o Altos conseguiu realizar o treino dele, a nossa equipe esteve aqui hoje à tarde acompanhando esse treino, você confere agora nessa reportagem. Era 5 horas da tarde quando a equipe Associação Atlética de Altos chegou ao estádio Albertão e seguiu direto para o gramado. Nos últimos 2 dias, o Altos tem realizado atividades aqui no gramado do Albertão. Os treinos têm sido a portões fechados, sem acesso da imprensa ou de torcedores. A nossa equipe teve autorização de fazer apenas algumas imagens, assim, do aquecimento. O treinador Fernando Toné explica que a medida foi tomada como estratégia para tentar atrapalhar o levantamento de informações da equipe do Vasco sobre os donos da casa. Hoje em dia é muito fácil o adversário ter informação sobre a gente, né? Internet aberta, você acessa, busca, faz uma busca apurada dentro da internet e você consegue as informações. Então, quanto menos informações eles tiverem, eu sei que eles vão ter, mas quanto menos eles tiverem, melhor para nós nesse momento. O embate contra o Vasco amanhã traz na memória outro jogo do Altos pela Copa do Brasil. Em fevereiro do ano passado, o time da Terra da Manga recebia o Santos no Albertão. A equipe até conseguiu abrir o placar, mas a partida terminou 7-1 para o time paulista. O lateral Thiaguinho e o volante Netinho são os únicos jogadores dessa temporada que participaram desse jogo. E, claro, não trazem boas recordações. Esse jogo de 7-1 contra o Santos, né, fica de lembrança muito ruim, né, mas é passado, é virado, né, ano novo agora, é o jogo contra o Vasco, a gente sabe da importância do jogo, né. A gente sabe que o Vasco é um time de primeira divisão, a dificuldade vai existir no jogo, mas a gente está bem preparado, né, a gente já está mais experiente, está mais tranquilo, a gente vem trabalhando em cima do Vasco e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo aqui e vai conseguir o resultado. O jogo marcado para 9h30 da noite é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Enquanto o Vasco precisa apenas de um empate, o Altos depende de uma vitória para avançar na competição. Jogando em casa, deve contar com uma torcida grande e contra vascaína.
algo que, segundo o professor Fernando, já está sendo trabalhado com o time. Em relação à torcida, também é um fator que é muito melhor, mesmo sendo uma torcida contrária, é muito melhor do que você jogar com o campo vazio e portão fechado. Isso é quase unanimidade entre os jogadores. A grande maioria deles prefere, mesmo que seja uma torcida contrária, jogar com o estádio cheio.